Tudo bem? Seguimos com entrevistas especiais feitas no Paraná. Na última vez que eu estive aqui, eu fiz com o Roberto Bellina, Clemente Moleta e Jael Barros, dessa feita com Dante Franceschi e agora com Mário Zucca Max, que eu conheci gordinho lá atrás. Gordinho, ainda mostrei uma foto para ele com o Gadir, sim. Eu e ele no Mondesir, depois uma outra no Santa Ana com o José Luiz Polakov, Aras Expert, Midnight Tiger, e o Zequinha, com 12 anos. Com o Fragoso Júnior, o Zé Carlos, que hoje é diretor de TUF do Jockey Clube de São Paulo. São quantos anos você dá, Zucca? Eu estou com 60. Eu vou fazer 60. Aliás, vou aproveitar aqui. Dante, quantos? 77. Não falamos na entrevista do Dante, 77. 77 nos 1.300 para ganhar um monte de par. Tá tinindo, Dante Franceschi. De grupo. Zucca, quantos anos de TUF? Bom, a primeira foto que eu tenho, eu estou na barriga da minha mãe, com o cavalo do meu pai aqui, chamado Malvino, em 62, né? 62. Perfeito. E começou a frequentar o jockey com? Decolo ainda. Tem outra fotografia com o Chazir do meu pai, eu devia ter 3 anos, mais ou menos. 3 anos. Então é uma trajetória de 57 anos presencial em TUF. Sim, sem dúvida. E nessa trajetória, levado pelo pai, né? Nós tivemos o Dante, que foi pelo vô. O meu vô foi um fã meu e eu um fã do meu vô, né? Mas quem me levou para o jockey foi meu pai. Aliás, todos os turfistas que eu conheço, foi o pai que levou. Sim, normalmente é assim, né? O Dante foi o vô. Meu vô era meu fã, né? Mas quem me levou para o jockey foi o pai, né? E como é que foi essa trajetória do pai, Aras Preto e Ouro? Conta um pouquinho dessa história aí. Não, meu pai foi casado com a Teresa Camargo, que é a filha do Pedro Alípio, que é dono do Aras Preto e Ouro. Hoje a Aras ficou para mim, mas foi meu pai que me trouxe no jockey, evidentemente. Eu fiz desde criança também, começou em Porto Alegre, veio para Curitiba com 19 anos. Primeiro cavalo do teu pai, lembra? O primeiro cavalo do meu pai chamava-se Libre del Sul. Ele correu o primeiro campeão Paraná em 1942 com o cavalo dele, Libre del Sul. E depois ele ganhou o terceiro campeão Paraná em 44 com o Trushman. Isso. Você nesse cavalo argentino. 18 anos depois você... Sim, eu nasci 19 anos depois disso. 19 anos depois disso. E nessa trajetória, cavalos que você lembre do teu pai que brilharam? Putz, meu pai teve grandes cavalos. Ele ganhou o campeão Paraná em 44 com o Trushman. Ele teve o Soleiro, que fez segundo, terceiro, quarto e quinto em 4 anos a fim do campeão Paraná. Correu o campeão São Paulo, ponteou o campeão São Paulo. Ele teve o Fer Cadete, que fez segundo no campeão Paraná, por um cavalo que estava medicado, mas era do governador do estado. Então, não vamos entrar em assuntos constrangedores. Aí foi correr o campeão Brasil, aprontou em recorde, saiu manchete. Meu pai tinha, não tem mais a manchete, acho que do Jornal do Brasil, que o Fer Cadete aprontou 48, mas sentiu, não pôde correr o campeão Brasil. Enfim, teve muitos cavalos. Eu fiz uma contabilidade uma vez, ele teve mais de 200 cavalos na vida dele. E quantas vitórias, mais ou menos? Não fez essa contabilidade não, do teu pai? Não fiz, não. Bem, o Zucca entra no TUF como trabalhador do TUF. Que ano, mais ou menos? 84. Na verdade, em 82, eu fui morar em São Paulo, que o Nelito Almeida, que na época era o braço direito do Naginar, o Aras Inchala, me convidou para trabalhar lá. Aí eu gostava muito de pedigree, fiz a revisão de todas as regras, foi para Bagé inúmeras vezes. Renato Pires era veterinário residente, vinha o Maurice Silbert da França, enfim, era bem legal essa época. Isso começou em 82. Aí eu morei em São Paulo de 82 a 83 e lá nessa época surgiram as agências, a PPS e ProTurf, mais ou menos na mesma época, 82 a 83. E o Eduardo Bufara, que você conheceu bem, que era meu amigo de infância, do colégio, eu trocava cartas, não tinha telefone celular, nada disso, era cartas. Era a época do fonograma. Tu queria dar um parabéns de aniversário, tu mandava um fonograma para a pessoa. E dizer, pô, Eduardo, acho que vou voltar para Curitiba, tenho uma ideia de fazer uma agência de cavalo aí, que não tem, está começando aqui em São Paulo. Vem e tal. E aí eu voltei para cá em 80 e... Eu voltei no dia da segunda-feira do Campeonato São Paulo, de 84, maio de 84, de carona com o Zeca Castellano. Na segunda-feira do Campeonato São Paulo, quando ganhou As de Pique, se não me falha a memória. E aí a gente fez a TBS, ficamos de sócios na TBS e começou em agosto de 84 a TBS foi fundada, fazendo 40 anos esse ano. Uma saudade da diária. TBS. Aliás, voltando à entrevista do Dante, na Pegasus deste ano, o Dante vai fazer um churrasco aqui na Cocheira comemorando os 80 anos do Aras Belmonte Limitado. Sim. Então nós vamos ter um churrasco também dos 40 anos da TBS. Onde é que vai ser? Já vão marcar a data. Já vou na manta do Dante e faço aqui também. Comemoro 80 do Dante. Vai na manta com os 40, 0800. Rachid, 0800. Não, tem que marcar os 40 anos em outro lugar. Para com só, o Dante desfrutar. A sobremesa é patrocínio dos 80 do Belmonte e depois tu faz os 40
parentes da TBS, deixa de ser pão duro. Mão de vaca. Mano, mão de vaca, mão de Certo. vaca, né? Não vamos falar aqui de um amigo nosso, mas tudo bem. sim. E depois nós falamos no final. No final A gente fala dele. Bem, Zuca, aí a TBS é fundada, o Bufara era um grande amigo meu, são 40 anos de TBS, vou botar aí que foram 30 anos penosos de TBS. Como terceira agência do Brasil, dificuldade nos leilões, tinha ótimos pedigrees, a gente ótimos só pontos, e fazia fazia leilão leilão, e os leilões não deslanchavam. Alguns iam bem, mas Iam era, bem, mas era era mais difícil, complicado. era complicado o Era mercado, bem mais complicado. mas a TBS cresceu muito nos últimos 10 anos. Cresceu, felizmente cresceu, é verdade. Rison, às vezes a gente planta e demora para colher, né? Nem tudo você planta hoje e colhe amanhã, né? Essa ideia do leilão internacional, uma coisa que emplacou e definitivamente veio para ser um dos grandes leilões do Você Brasil. sabe que, como diz o e da ditado, América, né? hoje é o maior leilão da América Latina, é o único leilão de seleção do Brasil. Você sabe que aquele ditado que diz que há malas que vêm pelo trem, né? Ou há males que vêm para bem, se aplica bem a isso. Quando o Jockey Clube do Paraná fechou em 2012, você sabe dessa história, saiu até no Jornal do Turf. Nós não tínhamos. Como é que nós vamos vender cavalo no Curitiba se não tem corrida? Não tem corrida, não tem leilão. Eu falei, Eduardo, um de nós tem que ir para o Rio Grande do Sul. A gente já tinha uma boa clientela, bons amigos. Meu pai era gaúcho, evidentemente. Então um de nós tem que ir para o Rio Grande do Sul. O Eduardo não quis ir, eu vou. E aí fui em 2013 para Porto Alegre. Já são 11 anos, né? E lá chegando, fui super bem recebido. Nossa, eu só tenho palavras de gratidão e carinho para os meus amigos gaúchos. Eu me considero até um paranaúcho, né? Porque afinal são 10, 11 anos lá em Porto Alegre. Mas, e lá, no aniversário do Flávio Bino, eu encontrei o Ricardo Matos chegando no aniversário. E aí estamos conversando ali. E falei, Ricardo, tô com uma ideia de fazer um leilão diferente, assim, assado, convidar um veterinário para vir selecionar, mas não pode ser brasileiro. Ele falou, porque aí vai dizer que está puxando a sardinha para aquele lado, para aquele. Tem razão. E aí, logo na mesma época. Houve, acho que até era o Filizola, o presidente, ou o Vec, não lembro mais, você vai lembrar. Houve uma Expo Inter que teve participação do cavalo. José Vecchio Filho. Era o Vecchio? E a Lúcia Zago. Isso. E aí eles convidaram o Dr. Nicolás Barrenechea para vir fazer a exposição. E ele fez uma palestra no dia anterior. Eu estive participando da Codere, patrocinando. Lá na Expo Inter. Na Expo Inter. Eu fui lá, assisti a palestra, até cumprimentei, depois eu me apresentei a ele e tal. E aí depois a gente comia churrasco todo sábado na cocheira antiga do Vecchio e o ministro Cine Lima estava sempre lá. Eu falei, pô, ministro, foi o ministro que fez a ponte para o doutor Nicolás. Ele é um ótimo profissional, papai me deu o telefone, eu comecei a conversar com ele. E aí veio a ideia que eu falei para você, conversei com o Ricardo Matas e veio o convite para o Nicolás. E desde a primeira edição, essa é a 9ª, ele vem todo ano para cá, geralmente vem com o Miguel Escura da Argentina, às vezes o Alberto Plata, o Duílio está sempre conosco, o Henrique, quando está aqui no Brasil, também está sempre conosco. E aí começou o leilão internacional com essa visão de se criar um leilão de seleção. Vale ressaltar que o leilão do Bento Gonçalves foi uma ideia minha. Sim, e o primeiro leilão nós participamos juntos com o Bufara, eu e você. Né? Vai para o 12º, 13º ano esse ano. Teremos o leilão internacional na semana que vem, já vamos aproveitar Sim. esse gancho que estão falando no outro depois a gente retoma a nossa entrevista. Teremos quantos animais esse ano? 150. Foram 325 que o Nicolás examinou. Eu fiz um levantamento a semana passada, e o leilão internacional, claro, dos corridos até agora, muitos ainda não correram, mas dos corridos até agora, 43% chegaram na esfera clássica. Esse número me impressionou. Quase a metade dos Um deles é o Dash, líder da geração do Cristal. Um deles é o Dash, outro é Sam Cat, que era líder no Rio, outro é Pio Carina, que é líder invicta, ganhou a Copa Velocidade, tem um que corre o Tour Paranaense hoje. Então, o leilão cada ano tem se fortalecido mais em resultado também, que é importante, mas resultado na pista, não resultado de venda, mas resultado na pista, que é mais importante. O Zuca até há pouco estava criando, fez uma liquidação. Ainda estou. Junto com o JCR e tudo mais. E tu ainda segue criando? Sim. Quantas éguas? Olha, Rison, eu vou dar aquela resposta tradicional que eu dou há muitos anos e que eu acho sensacional. E o Dante vai gostar da minha resposta. Quando me perguntam quantos cavalos eu tenho, eu digo o seguinte: eu tenho muito mais do que eu deveria ter e muito menos do que eu gostaria de ter. Isso o Raques também fala lá do Rio Grande do Sul. Sim. Né? Um abraço para eles. E agora foi criado um novo clube. Sim, estou nessa também. O Clube Gávea do Turf. Nasceu agora no Leilão do Aras de Junho. Quantos potros? Compramos 5. 5 potros. E qual é a ideia de quantos potros tem esse Clube Gávea? Olha, Rison, pelo que eu sei, vai ficar nesse grupo só. Essa ideia... É você, Elias Monteiro, da Cuderia Família Monteiro, quem mais? Estúdio Estelinha, Estúdio Força K, Edson Alexandre, o próprio Bibi, do Arazinju, também ficou com uma cota. São 10 cotistas. Devo ter esquecido 1 ou 2 aí no meio do caminho.
mas é um pessoal todo do Rio Grande do Sul, né, o Bi, Sim. e eu aqui do Paraná. Essa ideia é uma ideia... do Paraná ou do Rio Grande do Sul? É um pouco de cada, tá né? bom. TBS é daqui originalmente. Sim. Mas essa ideia é uma ideia muito inteligente. Essa ideia, isso é um sucesso nos Estados Unidos, na Austrália, em todo lugar, né? Porque você consegue comprar 5, por exemplo, no nosso caso do Clube Gávea, 5 potros e que vão sair aí com trato, com tudo calculado entre 2 mil e 3 mil por mês. Você tem 5 chances, pagando potro e trato. Com 3 mil, 2 mil, 3 mil reais por mês, tem 5 chances de tirar um cavalo bom. E todo mundo vai usufruir disso e tal, né? Eles vão começar, alguns vão começar aqui, acho que a maioria vai começar aqui no Paraná. Não sei ainda exatamente isso, onde é que vão ficar. E parece que 1 ou 2 vão para o Rio. Não tenho exatamente isso, não tá definido. Criaram um grupo aí, mas eu não posso dizer exatamente onde eles vão ficar. Voltando agora para o Zuca, criador e proprietário, até junto com o Bufara. Vocês tiveram uma égua chamada Explicação, que foi muito boa, né? Sim, foi uma égua excepcional, foi tríplice coroada juvenil no Cristal, foi para o Uruguai, o Pico Perdomo, ganhou 3 provas clássicas lá, ganhou a Poja na estreia, depois de 7 meses parada, mas é uma égua que tinha uma série de problemas, ninguém até hoje descobriu que ela tinha, se era monotaliose crônica, se era problema no fígado, ninguém sabe, fizeram todos os exames, tanto aqui quanto lá. Quando ela estava bem, ela corria muito, bateu recorde, inclusive. Quando ela não estava bem, ela perdia, ela piorava 2, 3 segundos. Por isso não fez uma campanha ainda melhor. Que outros animais tu destacaria que tu teve? Da TBS? Da TBS. Olha, resumo, mais recentemente é ela, sem dúvida alguma. O Mamba Mentality ganhou a Pegasus aqui no Paraná. É um cavalo que também tem problemas físicos. A gente criou em parceria, em sociedade com a Ara São Luís. E é um cavalo muito corredor na areia, muito corredor. Ganhou a Pegasus, ganhou a Milha, ganhou 2 clássicos de São Paulo, inclusive o Piratininga, que é a principal prova dele de São Paulo. E foi correr a seletiva do Latino no Rio, sentiu, parece que se alcançou. Ele é um cavalo problemático, mas corre muito, uma momentade. Um jockey. Olha, Rizon, a gente vê tanto jockey, tem tanto jockey bom. Eu tenho um defeito que eu gosto de jockey bom, né? Eu gosto que meus cavalos, modéstia à parte, sempre foram montados pelos melhores jockeys possíveis. E, claro, a gente tem que falar dos grandes jockeys brasileiros, Rigoni, Barroso, Ricardinho, Juvenal, claro. Mas, na minha opinião, dos jockeys que eu vi montar, que montaram para mim, o que mais me impressionou dos antigos foi o Gabriel Menezes. Por uma série de fatores, a gente trabalhou junto no Inshala e o Gabriel era, para mim, é um ponto fora da curva. E dos atuais, o João Moreira, que também montou para a gente desde o começo da campanha, ganhou com o Namorado em São Paulo, um cavalo que depois a gente exportou para a França. E o Moreira está aí até hoje, todo mundo sabe que é realmente um jockey excepcional. Um treinador. Putz, também aí é difícil, Rizon. Vamos cair no lugar comum, vamos falar dos treinadores que todo mundo conhece, dos grandes treinadores que passaram pelo Turf brasileiro. Eu já tive cavalo com N treinadores no Rio, no Rio principalmente, mas em São Paulo, aqui no Paraná, então. Mas eu vou citar um que ninguém sabe, que ninguém conhece, que 99% das pessoas que estão nos vendo talvez nunca tenha nem ouvido falar, que foi um excelente treinador na parte técnica, mas era um ser humano diferenciado, que foi o Alceu Bosa. Você também provavelmente nunca conheceu, ele treinou com meu pai durante 30 anos e já morreu há muitos anos, mas foi além de ser um ótimo treinador, era uma pessoa de um caráter excepcional. Um veterinário. Olha, Rizon, também é um páreo duro, né? Porque a gente conhece tantos, conhece praticamente todos. Se fosse desempatar no almoço e no jantar, quem seria esse veterinário? Páreo gastronômico? Do Igor Berlese, vários e vários. Vários. Segunda não sai da foto. Não, falando sério para você, né, tem tantos veterinários bons, antigos e atuais, que a gente conhece, até por força do trabalho, quase todos, ou praticamente todos, mas eu quero citar um especial que eu acho que me marcou muito, porque por alguns episódios ao longo dessa trajetória de 40 anos da TBS, que foi o Dr. Alceu Ataíde. Um cavalo. Matchbetter, né, o melhor cavalo que a gente vendeu até hoje, afirmo que foi o melhor cavalo vendido em leilão no Brasil em todos os tempos. Foi um ícone, né? A gente até usa o slogan, né? Nós vendemos Matchbetter. Uma égua. Olha, das que eu vi correr por uma circunstância excepcional off the way. Por quê? Porque era uma égua que corria com menos de 400 quilos. Uma vez eu fui falar com o Barroso no Canter do Osaf em São Paulo, ele ia montar off the way. Eu falei, Barroso, aí, qual é a boa? Ele disse, olha, off the way. Não, essa é pulha pequena, né? Mas vai ganhar. Aí ela saiu para caminhar, para ele montar. Quando ela saiu, Rizon, ela estava peluda, o pescoço invertido, assim. Digo, mas Barroso, ela está morta, você vai ganhar assim mesmo. Ganhou para cima da Julipa, que tinha ganho o Osaf no ano anterior, ganhou no ano posterior.
Era um fenômeno. Bom, foi a primeira égua nacional que eu ganhei no Brasil. Para mim, uma égua com aquele físico que hoje, se estivesse num leilão, não tinha lance, foi um fenômeno. Um velocista? Putz, olha, lá vou eu de novo para a antiga, né? Clear Sandos, que eu vi correr, Clear Sandos, um cavalo argentino. Dólar quebrado. A TBS deu um plus, principalmente internacionalizando. Sim. E o teu filho Henrique foi muito importante, principalmente em algumas negociações. Sim. Está sendo ainda, espero que venha a ser cada vez mais. Falei com ele hoje de manhã. Está na Austrália, trabalhando no... Não, agora está na Irlanda. Está em Irlanda, está trabalhando aonde? Ele está fazendo um curso, o Irish National Study, que é o principal curso de turf que tem na Europa. Ele vai ficar até junho lá, fazendo esse curso. Antes ele ficou no Aras, na Austrália. Ficou um ano na Aerofield, na maior Aras da Austrália, né? Ficou um ano lá. Agora acaba em junho o curso. E ele é o que gostou mesmo, né? O outro... Eu adoro, o Ricardo adora cavalo, mas não profissionalmente. O Henrique, apesar dos meus esforços para que ele seguisse a carreira de direito, ele passou no vestibular, chegou a fazer 2 anos de estágio em Porto Alegre, mas ele está mordido pelo mosquito do turf e não tem jeito, ele adora cavalo. Zuca, em 1991 nós tínhamos 9.500 reprodutoras, 1.200 reprodutores, 1.453 criadores registrados na Associação Brasileira. Hoje nós temos aí 1.800 éguas. Na época nós tínhamos 6.500 nascimentos naquela época. Nós éramos mais fortes que a Argentina. Hoje nós estamos enfraquecendo em número de nascimentos, reprodutoras e assim por diante. Sim. Eu acho que uma das coisas mais importantes para a gente trazer novos ventres seria acabar com esse imposto que tem de 40, que também, pouca gente sabe, o imposto também é sobre o transporte de vinho dos Estados Unidos, da Europa. O que é preciso fazer para mudar essa mentalidade que você pensa? Olha, Rizon, essa é uma pergunta complexa e eu quero tomar mais alguns minutos para te responder. 2 minutos. Tá. Veja, ao longo da história, o Henrique, meu filho, é da 5ª geração. O turf da minha família começou com meu bisavô, coronel Abelardo Marques, no Uruguai. Depois meu avô, Oribe Marques, é uruguai de nascimento, veio para o Brasil em 1922. Depois meu pai, eu e agora o Henrique. Ao longo desse tempo, eu me lembro que nos anos 60, meu pai ia na Argentina, no Uruguai, e comprava 10 cavalos em treinamento, potros de cavalo em treinamento, pagava os cavalos. Quem é que leva para o Brasil? O fulano tem um caminhão. Quanto é que é para levar esses 5 cavalos para o Brasil? Sei lá, $1.000. Tá aqui. Te dou 500 quando entregar lá, botava no caminhão, descia em Curitiba, pagava o frete, acabou o problema. Aí veio o Mercosul, né, para facilitar a vida da América Latina. Hoje, para você mandar um cavalo daqui para o Uruguai, ou daqui para a Argentina, é pior ainda. Ou da Argentina para o Uruguai, do Uruguai para a Argentina. Onde você quiser, no tal Mercosul, você gasta 20 vezes mais, demora o triplo do tempo. Quanto custa para mandar um cavalo hoje do Brasil para o Uruguai? Para quem não sabe. Mais ou menos 4, 5 mil dólares. Tá certo, Dante? 4, 5 mil dólares, não é? Para mandar um cavalo daqui para 25 mil reais. A primeira vitória está morta. Sim, a gasolina você vai gastar, exagerando, $1.000, exagerando, escandaloso. O resto é Mercosul, feito para ajudar a América Latina. Enfim, nós tínhamos, como você falou, essa quantidade de éguas, de nascimentos e tal. No Paraná, nos anos 80, quando a TBS começou em 83, 85, eu tenho até hoje, em algum lugar em casa, um livro de garanhões publicado pela Associação dos Criadores aqui do Paraná, com os garanhões do Paraná e Santa Catarina. É dessa grossura, deve ter 220 garanhões. Garanhões, Paraná e Santa Catarina, deve ter mais de 200. Se você pegar aquele livro, botar no liquidificador e espremer e peneirar, saem 5. Sobra o Brasileante, o Indaial e mais 2, 3 que eu não lembro. O resto é um caco, um lixo, não serve para nada. Então nós tínhamos essa quantidade grande de éguas, de nascimentos, que nós tínhamos, mas não tínhamos qualidade. Hoje nós temos um terço disso, mas nós ganhamos o Derby na Argentina, nós ganhamos o Bay World Cup, nós ganhamos um monte de grupo 1 nos Estados Unidos. Então a gente perdeu em quantidade, perdeu muito, mas ganhou em qualidade. Mas a gente ganhou em qualidade e tem que pensar no futuro. Como fazer corridas no Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre e Curitiba com uma produção... Você imagina assim, 1.600 produtos nascem no ano. Dos 1.600 vão chegar no pó dos 1.200. Dos 1.200 vão correr 900. Falta cavalo. Vai faltar, porque, mas veja, Rezon, qual é o pulo do gato? Tem alguma receita, uma bala de prata? Tem é uma só. E isso vale para o mundo inteiro, não é só para o Brasil. O que fomenta, o que desenvolve o turf no planeta... Não são, claro, as políticas governamentais ajudariam muito, nós não tivemos nunca nenhum apoio, pelo menos os últimos 5 anos. Eu vou dar um exemplo. O Be My Chief veio para o São Quirino, Bonifácio Coutinho Nogueira. No segundo ano, o São Quirino quis trazê-lo de volta, e o governo da Turquia, o presidente da Turquia,
Não, vai levar uma grana para não emprestar o cavalo de novo para o Brasil. Isso eu digo, o apoio governamental seria fundamental. Mas o que fomenta o turf em Hong Kong? Hong Kong tem um dos turfs mais adiantados do mundo, premiações espetaculares, o trato custa uma fortuna, o prêmio é 2 fortunas. O que Hong Kong produz? Hong Kong não produz nada. Hong Kong é uma ilha de pedras, não tem todo nada. Cavalo vai para lá castrado. Isso, mas é uma ilha de pedra, não tem nada, não produz nada. Perto da economia brasileira é um cisco. Só que Hong Kong tem a bala de prata, prêmio. O que faz o turf funcionar no mundo inteiro é prêmio. Uma coisa prêmio. importante... Se a gente tiver prêmio, só para complementar, se a gente tiver prêmio bom, naturalmente o criador que tem 3 egos vai ter 5, o proprietário que tem 2 cavalos de treinamento vai ter 4, e assim vai. O que faz o negócio andar é o prêmio. Uma coisa importante que ninguém sabe. Hong Kong é o principal jockey clube do mundo que ajuda várias creches, instituições e assim por diante. Tem o social de Hong Kong, que ajuda muita gente também, na cadeia pobre. Nós lá, temos também, entendeu? em São Paulo tinha escola para funcionários, Rio de Janeiro tem teatro. Mas aí qual é o verbo? Passado. Claro, porque nós não temos apoio. O turf hoje em dia não se... Você veja bem, o patrimônio que nós temos hoje de jockeys clubes foram de quem? Quem é que fez tudo isso? Lá atrás. Sim, sem dúvida. O resto foi vendido, vendido, alugado. Mas olha, eu vejo com bons olhos o futuro, sabe por quê? Porque nós temos, hoje o carro-chefe, a locomotiva do turf brasileiro é o Rio de Janeiro, não há a menor dúvida. Sim. E o Raul, o presidente... Aliás, muito bem administrado pelo Raul Lima Neto, que vai à reeleição e vai ser reeleito presidente. Tem que ser. E o Raul tem feito medidas muito salutares para o turf. O Raul melhorou muito o prêmio no Rio de Janeiro e esse prêmio fomenta, tá? Os leilões estão indo bem porque... Paulo Pelanda já dando 2 corridas no Paraná, sim, Porto Alegre com muito dinheiro no banco. Sim, né? Recriando aqui o turf paranaense, que é sensacional. Então eu vejo com bons olhos, eu acho que as coisas vão melhorando, estão melhorando, né? Claro que com dificuldade, mas estão melhorando. Eu vejo com bons olhos. Sonho do Zuca? No turf? Tu tem outro sonho? Quer confidenciar aqui? Não, quero ver meus netos, quero ver meus filhos bem-sucedidos, quero ter enquanto pelo menos até enquanto viver. Beijo na dona Rita. Sem dúvida. Nós temos uma coisa em comum, né? A Rita. Como assim? Minha mãe é Rita. Ah, é? Ah, não sabia. Seu avô era Vivaldo, não é? Não, meu pai é Vivaldo. Vivaldo e Rita. Meu avô é Higino. Ah, isso, eu sei. Não sabia que sua mãe chamava-se Rita. Pois é. Meu sonho no turf, Reison, olha... Não sei, ganhar para o Brasil, ganhar para São Paulo. Acho que são essas coisas, não tem uma coisa assim fixa na minha cabeça, entendeu? Não posso dizer para você, meu sonho é tal coisa no turf. Acho que essas coisas que todo mundo fala, ganhar para o Brasil, ganhar para São Paulo, isso seria realmente uma grande emoção, né? Sem dúvida nenhuma. Ok. Sem dúvida nenhuma. Zuca, um abraço. Estamos juntos. Sucesso para a TBS, Leilão Internacional. Também para o Jornal próxima do Turf. semana. Aliás, a TBS foi a primeira agência a anunciar leilão no Jornal do Turf, lá nos idos de... Né? É verdade. E tem uma coisa que pouca gente sabe. O primeiro patrocinador forte que eu tive no Jornal do Turf foi o Dr. João Carlos Ribeiro. O Bruno, foi o primeiro a acreditar, o pai do Bruno. Sim, e a dona Vera, há 2 anos, no GP São Paulo, eu tenho no meu celular, tu viu várias fotos? Eu tinha uma foto de uma palestra que o João Carlos deu em Carazinho com a dona Vera. Nossa, e mandei as fotos para ela. E aí o Bruno mesmo disse que enquanto existiu o Jornal do Turf, a Vetinil está lá na capa do jornal até a última edição. Vetinil está em todo lugar, né? Mas começou pelo Jornal do Turf. Que legal, que bom. Jornal do Turf. Bacana. Obrigado, Zuca. Obrigado a Valeu. você, Reison. Boa sorte. Beijo no coração de todos. Tchau.